Bom dia, gente. Bom dia aos colegas aí dos demais estados. Prazer estar com vocês de novo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que não é um tema usual da escola básica, mas que muitos de nós defendemos que fosse. Em vários países isso está no ensino básico, tá? Porque é um tema extremamente importante para as aplicações, extremamente importante para entender muitas das tecnologias que estão aí na palma de nossa mão, como a que permite você encontrar o melhor caminho para ir do IMPA até a sua casa, né? E a gente tem feito, né, aqui nesses cursos, procurado fazer uma mistura entre temas tradicionais que estão cobertos aí nos livros da coleção do professor de matemática e temas que não são cobertos nesses livros, não são cobertos normalmente nos livros didáticos, mas estão perfeitamente ao alcance de alunos e professores, tá? Um desses temas é o estudo de grafos. Com esse nome, ou sem nome, tá? Simplesmente estudando os problemas que têm a ver com esse objeto matemático. Então, isto é uma área da matemática que faz parte da combinatória. Então, a combinatória para a escola básica brasileira, quando você fala em combinatória, o que você pensa é em contagem, problemas de contagem. Mas combinatória é muito mais do que isso. Combinatória é o estudo dos conjuntos finitos, de modo geral. Então, é claro que uma das coisas importantes a respeito de um conjunto finito é você saber contar quantos elementos ele tem, tá? Mas há muitos outros problemas, por exemplo, se é possível estabelecer uma relação entre esses conjuntos satisfazendo alguma propriedade, tá? Ou se você consegue encontrar dentro desse conjunto finito um melhor elemento satisfazendo alguma condição, tá? Então, combinatória é uma área de estudo da matemática muito mais ampla do que essa pontinha do iceberg que a gente vê na escola básica, que é o estudo de problemas de contagem, tá? Então, hoje, o que a gente vai fazer é estudar, tá, na verdade, dois problemas de combinatória que são expressos utilizando a linguagem de grafos. Então, grafo nada mais é do que uma linguagem, tá? É um modo de você abstrair determinados problemas, tá? Então, talvez o problema mais conhecido pelas pessoas quando se fala de grafo, né, é esse problema que está ilustrado aqui nessa figura, tá? Que é o famoso problema das pontes de Königsberg, tá? Que é uma cidade da Prússia, na verdade, da época, depois da Alemanha, tá? Que hoje em dia é parte da Rússia, hoje em dia chama Kaliningrad, é parte lá da Rússia, mudou de status aí com as diversas guerras, tá? E que foi o objeto, tá, de um desafio que foi feito a Euler, tá? Que a pergunta que fizeram para ele é se era possível, nessa cidade, fazer um passeio, tá, no qual você partisse, tá, de um determinado ponto qualquer. Então, você tem aí, né,
uma, duas, três, quatro regiões aí da cidade, né? Separadas aí pelos braços aí do rio. Tá? Tem a ilha lá central, tá? E tem 3 outras regiões externas, tá? Aí a cidade. Tá? E a pergunta é se é possível, tá? Você, partindo de qualquer região da cidade, qualquer uma das 4 regiões, percorrer cada uma das pontes uma única vez, tá? E voltar ao ponto de partida. Quem de vocês aqui já ouviu falar desse problema? Muita gente já ouviu falar, mas eu fico surpreso que muitos de vocês não tenham ouvido falar desse problema, porque isso mostra como é que, não somente, então, para o pessoal dos outros estados, não sei qual é a contagem lá, tá? Mas aqui talvez 30% tenha ouvido falar desse problema, o que é um completo absurdo. Quer dizer, é um completo absurdo que a gente não somente esteja formando alunos, mas esteja formando professores de matemática, tá, que não tenham contato, pelo menos com a dimensão histórica desse problema, como sendo o ponto de partida, né, para a criação de uma área. Tá? Isso aí reforça aí a minha decisão de realmente trazer esses temas, tá, aqui para as nossas sessões. Então, vamos lá. Tentem fazer. Tá? É possível ou não, tá, a gente fazer esse percurso, tá, partindo de um ponto qualquer, tá, voltando a ele, passando por cada ponte uma única vez. Rabisquem, veja se é possível. Então, vocês podem reproduzir esse desenho, tá? Ou vocês podem reproduzir o que há de essencial nesse desenho. Tá? O que há de essencial nesse desenho? Que eu tenho 4 regiões, então cada uma dessas regiões eu posso representar esquematicamente aqui pelo que eu vou chamar um nó no grafo que eu vou construir. Então, eu vou ter a ilha, tá? É uma região. Aí eu tenho uma região norte, eu tenho uma região sul, tá? E tenho uma região leste aqui nesse grafo. São 4 regiões. Tá? E aí, o que há de essencial aqui nessa situação são as conexões existentes entre essas regiões. Então, como é que são essas conexões? Entre a ilha e a região norte, eu tenho 2 conexões. Tá? Entre a ilha e a região sul, quantas são as conexões? 2 conexões. Entre a ilha e a região leste, quantas conexões? 1. Tem uma ponte ali. Entre a região norte e a região leste, eu tenho uma conexão. Tá? E entre a sul e a leste, eu tenho uma conexão. Tá? Então, no final das contas, eu tenho 4 regiões, tá? Que na linguagem de grafos eu vou chamar de 4 nós. Tá? E tenho 7 conexões, tá? Que na linguagem de grafo eu vou chamar de 7 arestas, tá? Ou 7 arcos. Tá? Na verdade, esse objeto que está aqui não é a versão mais, digamos, comum, mais definida, em geral, quando a gente fala de grafo. O mais comum é que a gente permita, tá, uma única conexão entre cada 2 nós, no máximo uma conexão. Tá? Esse objeto que está aqui,
na verdade, o que se chama um multigrafo. Então, no multigrafo, você pode ter mais do que uma conexão entre dois nós, e ele é o que é apropriado aí para esse problema. Tá? Então, é super natural aí que a gente tente resolver o problema, né? Partindo de uma região qualquer. Note que, se for possível, tá, você fazer isso aí partindo de uma determinada região, tá, vai ser possível você fazer isso partindo de qualquer região. Porque como você tem um caminho fechado, né, tá? Porque o que eu quero saber é se existe um caminho fechado. Tá? O que é um caminho? Então, tudo isso é definido, assim, em termos precisos num livro sobre grafos, mas, obviamente, a gente não precisa dessa formalização. Um caminho é uma sequência encadeada, tá, de arcos do grafo. O caminho que eu estou buscando aqui é um caminho fechado, um caminho que volte ao ponto de partida. Portanto, se ele vai voltar ao ponto de partida, ele pode ser percorrido começando em qualquer lugar dele. Então, não é importante, tá, saber de onde é que você vai partir. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, partir aqui da região leste, tá, e tentar fazer, tá, esse percurso. Então, a gente parte aqui da região leste. Bom, não faz muita diferença se eu vou para a região norte ou para a região sul, até pela simetria. Então, tentei vir para cá. Tá? Daqui, tá, eu não tenho outro jeito, tá, senão ir para a ilha, mas agora eu começo a ter opções. Tá? Pode ser que daqui eu volto para cá, mas isso não parece uma boa ideia, porque eu não vou ter jeito. Pode ser que eu vá aqui. Então, digamos que eu resolva vir para cá, aqui para baixo. Tá? Se eu vier para cá, eu tenho duas opções. Ou volto aqui por essa ponte, ou vou em frente. Então, notem que, embora seja possível, nesse caso, que é pequenininho, a gente enumerar todas as possibilidades, já começa a ficar confuso. Tá? Então, digamos que eu tome essa decisão de vir aqui para cima. Tá? E aí eu venho para cá, tá? E agora já vi que não deu certo esse meu caminho, porque se eu vier para cá, eu não tenho mais como prosseguir, portanto, não tenho como voltar lá no ponto inicial, para cá também não. Então, este caminho que eu fiz, né, que foi esse aqui, não deu certo. Tá? Mas claro que, enquanto você está fazendo isso aqui, rabiscando, tentando dar uma resposta, você está fazendo um quebra-cabeça. Tá? No momento em que você olha para esse problema, tá, e tenta estabelecer condições, tá, sobre as quais isso aqui é possível ou não, tá, e encontra uma explicação para essa impossibilidade, sem que você precise enumerar todos os caminhos, você deixa de fazer quebra-cabeça e passa a fazer matemática. Tá? E foi isso que essa primeira abordagem desse problema, por Euler, fez. Tá? Foi transformar o que é um quebra-cabeça, tá, num problema de matemática. Tá? Um problema para o qual a gente tem uma explicação muito simples, de uma linha, tá? Porque é impossível fazer isso. É impossível, não vou escrever para o extenso, vocês entenderam qual é o problema. É impossível você partir de uma das regiões, tá, percorrer cada ponte uma única vez, tá, e voltar ao ponto de partida. Para voltar ao ponto de partida, você necessariamente vai precisar percorrer alguma ponte mais do que uma vez. Tá? Então, Euler deu uma explicação muito simples, tá, para essa impossibilidade, tá, e que permite que a gente resolva esse problema para qualquer grafo. Tá? Então, qual é essa explicação, hein? Quem sabe qual é essa explicação? Oi? Não é verdade que todas tenham grau ímpar, não. Então, a gente está estabelecendo mais uma terminologia. Tá? O que é o grau de um nó? Aliás,
nós também são chamados de vértices. Normalmente, quando você chama de vértice, você chama de aresta, as ligações. Quando você chama de nós, você chama de arcos, as ligações. Tá? Então, você pode falar em vértices e arestas, nós e arcos. Então, o grau de um nó é a quantidade, quer dizer, o número de arcos incidentes a ele. Quer dizer, incidentes a ele significa que tem extremo nesse arco. Tá? O que o colega está desconfiado, está fazendo uma conjectura, tá? É que os graus dos diversos nós desse grafo, ou mais exatamente desse multigrafo, porque você tem múltiplas conexões, pode permitir você decidir se existe ou não, tá, um caminho que vai percorrer cada arco uma única vez. Tá? O que ele está dizendo é que talvez esses graus, tá, sejam úteis aqui para a gente. Ele falou, porque todos eles têm grau ímpar. Então, não é verdade que todos tenham grau ímpar. Tá? Esse aqui tem grau 3, esse aqui tem grau 3, esse aqui tem grau 3, esse aqui tem grau 4. 5. É verdade, então, que todos têm grau ímpar. Ok, é verdade, então, aqui que todos têm grau ímpar nesse caso. Tá? Então, o que a gente está dizendo é que se todos os graus, tá, são ímpares, tá, então não é possível traçar esse ciclo. É verdade isso? Verdade, tá? Mas também não é possível traçar esse ciclo em situações que alguns dos graus sejam pares. Tá? Então, digamos, por exemplo, tá, que eu retirasse, tá, uma dessas ligações, essa aqui, por exemplo, interditasse essa ponte. Tá? Ainda assim, então, se eu interditar essa ponte aqui, tá, então o que acontece? Esse aqui passa a ter um grau 4, tá, e esse aqui passa a ter um grau 2. Tá? Esses aqui continuam com grau 3. Tá? Se vocês tentarem, tá, fazer o problema de passar por todas as pontes, continuará sendo impossível fazer. Tá? A gente pode tentar aqui de novo, tá? Você não vai poder fazer essa ligação, você vai ter que vir para cá e, de qualquer maneira, você não vai conseguir voltar lá no ponto de partida. Então, a questão não é todos, tá, os nós terem grau ímpar, tá, que faz com que isso seja impossível. Tá? O que Euler fez, tá? Então, o teorema demonstrado por Euler foi o seguinte: existe esse objeto, tá? Então, esse objeto, em homenagem a Euler, passou a ser chamado... Existe um circuito euleriano. Então, o que é um circuito euleriano? É esse objeto. Tá? É um passeio que passe por todos os arcos e volte ao ponto de partida. Tá? Em um grafo, na verdade, ou multigrafo, tá? Porque vale também caso a gente tenha muitas conexões entre as arestas. C e só C. Quem quer completar aqui o teorema? Não. Tem duas condições que têm que ser satisfeitas, tá? Tá, essa é uma condição. Tem que ser conexo. Tá? Então, a condição é essa. Tá? Para que exista um circuito euleriano,
tá, em um grafo, tá, ou multigrafo, tá, é preciso que o grafo seja conexo. O que quer dizer ser conexo? Ser conexo é você poder ir de qualquer nó a qualquer outro nó. Tá? É claro que se o grafo tem duas partes, tá, da qual você não pode ir de uma para outra, é claro que vai ser impossível você fazer esse caminho. Então, essa é uma condição trivial aqui de existência para o circuito euleriano. Tá? Tem que ser conexo. Tá? E a outra condição, tá, é que todos os nós tenham grau par. Tá? Então, uma das coisas que a gente está dizendo, tá, é que se você tiver algum, tá, como nessa situação em que eu interditei essa ponte aqui, tá, se você tiver alguma situação em que exista um nó com grau ímpar, tá, não será possível você construir um circuito euleriano, quer dizer, esse caminho passando por todos os arcos uma única vez. Por quê? Claro, porque se existe realmente, na verdade, esse teorema, tá, tem duas partes. Uma parte é fácil, a outra parte não é tão fácil. Tá? A parte que é fácil é essa aqui. Essa é fácil. Tá? Se existe um circuito euleriano, certamente o grafo tem que ser conexo. Tá? Certamente todos os nós têm que ter grau par. Por quê? Porque nesse circuito euleriano, tá, se você pegar aqui um nó qualquer, que eu vou chamar de V, tá, examina esse circuito. Tá? O circuito pode passar por esse nó várias vezes. Tá? Mas cada vez que você chega nele, o que tem que acontecer? Tem que sair dele. Tá? Cada vez que você chega nele, você tem que sair nele. Então, se é verdade que todas essas arestas incidentes a eles foram percorridas uma única vez, cada vez que você chegou aqui, teve que sair. Tá? Então, o que acontece? O número de arestas que incide sobre esse vértice tem que ser par. Se for ímpar, tá, você não vai conseguir compensar uma chegada com uma saída. Vai ter que repetir ou vai ter que não visitar alguma aresta. Ok? Concordam? Então, o argumento se existe um circuito euleriano, não tem jeito. Tá? Todos os nós, tá, têm que ter grau par. Porque se existir algum nó com grau ímpar, é impossível você entrar e sair dele dentro desse circuito. Ok? E a volta, hein? Volta é mais difícil. A volta é mais difícil. Tá? Mas o que essa teorema está dizendo, tá, é que se essa situação for cumprida, então vamos fazer aqui, vamos repetir aqui a minha figura e vamos corrigir esse grafo para que ele passe a satisfazer as condições do meu problema. Então, o que tem que acontecer para esse grafo poder satisfazer as condições do meu problema? Então, uma coisa que eu posso fazer, eu vou, no lugar de cortar arestas, eu vou colocar arestas. Tá? Então, esse aqui tem grau ímpar. Tá? Então, vamos corrigir isso aqui, colocando mais essa conexão. Tá? Esse aqui tem grau ímpar. Vamos corrigir isso aqui, fazendo essa conexão. Tá? E agora o que está acontecendo é que esse é ímpar, tá? Esse aqui é ímpar também. Tá? Então, vou colocar mais uma conexão entre eles. Tá? E agora, este tem grau 6, né? Este tem grau 4, este tem grau 6, este tem grau 4.
Tá? Aí, então, pelo teorema que eu estou enunciando, tá? Esse grafo certamente é conexo, todo mundo tem grau 4, então o teorema que eu estou enunciando é de que é possível construir um circuito euleriano. Por quê? Como é que a gente argumenta que é possível fazer isso? Então, uma maneira de fazer isso, tá, é descrevendo um algoritmo, tá, descrevendo um procedimento, tá, a partir do qual você necessariamente, tá, construa esse caminho. Tá? Então, eu vou descrever esse algoritmo aqui. Então, notem que quando você ingressa nessa área, né, a maneira de fazer matemática é diferente da maneira de fazer matemática que vocês e os seus alunos estão acostumados. Tá? Eles estão acostumados a fazer uma dedução matemática, basicamente uma sequência de fórmulas, de relações, igualdades, desigualdades. Aqui não. Tá? É no gogó. Tá? É uma explicação. Uma demonstração matemática em combinatória é uma redação. Tá? É um texto que exprime as ideias. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma redação oral, tá? Descrever o processo. O processo é o seguinte. Começa de um ponto qualquer. Então, vamos começar aqui como a gente fez lá. Tá? E sai caminhando. Olha só como é que é fácil. Tá? Sai caminhando. Então, como o seu grafo é conexo, tá? Então, significa que se você começar em um nó qualquer, certamente tem algum arco incidente a ele, senão você não poderia chegar dele para os demais. Tá? Então, eu posso daqui começar a percorrer uma aresta. Vou fazer mais grosso aqui. Bom, quando eu chegar nesse próximo nó, eu faço a seguinte afirmativa. Eu certamente posso continuar meu caminho. Por quê? Porque o grau é par. Como o grau é par, tá, e eu consumir uma unidade desse grau, tá, tem que haver pelo menos algum arco que saia dele. Então, continuo o meu caminho, vou para outro lugar. Durante esse caminho, tá, eu vou poder sempre prosseguir. Tá? Então, daqui, por exemplo, eu posso escolher vir, por exemplo, para cá. Então, estou fazendo esse caminho aqui. Tá? Aí eu não vou querer voltar aqui para esse aqui, porque se eu voltar, pode ser que eu não tenha construído aqui o meu caminho inteiro. Tá? Não tem problema. Chegou no nó, tá? A menos que você volte ao ponto de partida, porque aí não necessariamente eu devia ter começado em outro lugar, ficaria mais claro aqui a minha explicação. Acho que eu vou começar de outro lugar para ficar mais claro aqui a minha ideia. Então, não tem nada de errado com isso que eu estou fazendo, mas vai ficar mais longo eu convencer vocês aqui do algoritmo. Tá, eu vou querer começar. Então, aqui está o grafo aqui na situação inicial. Tá? E eu vou começar deste nó aqui, por exemplo. Tá? Mesma ideia. Sempre posso começar. Se tiver aqui, tá? Eu sempre posso prosseguir. Tá? Note que uma decisão que eu posso tomar, tá, inclusive, voltar para cá. Tá? Bom, se eu voltar para cá, duas coisas podem acontecer. Tá? Porque, como ele já foi visitado, eu consumi um número par de arestas. Então, se por acaso esse vértice, esse nó, tivesse grau 2, tá, eu ia ter que tomar alguma providência diferente. Mas, no caso, como ele tem grau 4, eu ainda consigo continuar. Então, vamos continuar. Tá? Aí, digamos que eu faça essa bobagem. Tá? Eu volte para cá. Formei, porque é possível que isso aconteça, tá? Porque o que eu estou dizendo para você faça um caminho à sua vontade. Tá? Passeie assim, como se estivesse visitando aqui a cidade, atravessa uma ponte,
tá? Sempre percorrendo, tá, uma ponte que não foi atravessada. Aí o que pode acontecer? Não vai dar certo, porque você pode ter chegado, tá, a um nó para o qual não há mais arestas faltando. Ok, tá? Ainda assim, você conseguiu, até esse momento, produzir, tá, um mini circuito euleriano. Tá? Aí o que você vai fazer? Algum grau, algum nó que você visitou neste caminho, tá, ele ainda tem arestas faltando. Porque se ele não tem aresta faltando, é porque ou o grafo não é conexo, então isso aqui se desconecta do resto do grafo, tá? Ou porque você já fez tudo. Então você pega aqui um outro nó, digamos esse aqui, tá? E começa a brincadeira de novo. Então você já tem aqui um subcaminho, tá? Agora faz a mesma coisa começando deste aqui. Vai, aí você vem para cá, depois vem para cá, tá? Depois vem para cá. E voltei para o ponto de partida. Não tem problema, porque você sempre pode juntar esses dois, tá? Então note que se você tem dois caminhos como esse que se juntam nesse nó, tá? Você pode percorrê-los como se fosse um circuito único, tá? Então o que você tem que fazer? Na nossa disposição, o que a gente fez foi, a gente veio para cá, depois veio para cá. Mas se você chegasse aqui, você podia percorrer esse caminho inteiro e depois percorrer esse. Então, sempre pode emendar dois caminhos como esse. E, finalmente, começa de novo a brincadeira. Tem outro caminho aí que você pode emendar. Então, esse procedimento, tá, vai gerar, tá, não um ciclo, ele vai gerar vários ciclos. Mas, a partir desses vários ciclos, você sempre pode emendá-los em um só. Tá? Como é que você faz para emendar? Parte de um ponto qualquer, aí visita esse aqui, você transforma num ciclo só. Ok? Então, é sempre possível, tá, você construir um caminho, tá, que passe por todas as arestas uma única vez, emendando esses diversos ciclos, que esse algoritmo extremamente simples. Qual é o algoritmo que eu descrevi? Sai andando, vai para um ponto, vai andando, sempre vai ser possível você continuar, a menos que você volte para o ponto de partida. Dá um ciclo. Aí escolhe qualquer nó desse ciclo onde tem arestas. Começa de novo. E aí você pode juntar esses dois ciclos num só. Então, cada novo ciclo sempre pode ser juntado no ciclo anterior. Eu falei que era mais difícil, né? Então, é bem fácil você explicar. Isso acontece muitas vezes aí com problemas em grafo. Tá? Os problemas, muitas vezes, têm uma certa assimetria. Às vezes, é fácil você mostrar que uma coisa existe e é difícil mostrar que não existe, e às vezes é o contrário. Tá? É fácil você mostrar que algo não existe, como aqui. Tá? Então, explicar para alguém que não pode ter caminho é fácil. Muito mais difícil você argumentar que se todos os graus fossem pares, tá, que não seria possível construir um caminho. Tá? Tem um teorema que é irmão desse aqui, tá, que é aquele que pergunta qual é a condição para que exista um caminho euleriano. Qual é a diferença? Um caminho euleriano, você não volta ao ponto de partida. Tá? Você percorre também cada arco uma única vez, mas ele começa num ponto e termina no outro. Tá? Será que vocês conseguem adivinhar como é que é o teorema? Fácil, né? Porque é só pensar no seguinte, né? Se você tem um caminho aqui
euleriano, né? Então ele vai percorrer todas as arestas, tá? Até chegar a um outro vértice. Então, se esses dois pontos, inicial e final, fossem ligados por uma aresta, se converteria num circuito euleriano. Tá? Então, esses dois pontos têm que ser tal que, quando ligados por uma aresta, formem um circuito euleriano. Então, qual que tem que ser a paridade do grau deles? Ímpar. Então, o teorema irmão desse aqui é que existe um circuito euleriano em um grafo, um caminho euleriano, C e somente C, todos os nós têm grau par, exceto dois deles. Ok? A demonstração é a mesma, tá? Um problema se reduz no outro. Coloca uma aresta, tá? Produz o circuito euleriano e aí tira a aresta que você tem o seu teorema feito. Ok? Então, esse é um dos problemas aí que eu queria discutir. O outro problema, deixa eu ver aqui, é este aqui, ó. Este aqui. Então, claro que todos vocês já fizeram esse tipo de coisa, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou pedindo ao Google, tá, para me dizer qual é o melhor caminho para ir do IMPA até o aeroporto Santos Dumont. Tá? Coisa que eu vou ter que fazer realmente hoje à tarde. Tá? E aí, o Google, tá, pega esse mapa, tá, aqui da cidade do Rio de Janeiro, tá, e instantaneamente calcula, tá, qual é a melhor rota com a informação que ele tem, que pode ser uma informação de trânsito, tá, se você está fazendo em tempo real, pode ser só distâncias. Tá? Então, esse problema é um problema que está aí, tá, na palma das nossas mãos. Tá? Então, dentro aí nesse caso, o algoritmo não é executado no seu celular, não, mas ele é executado lá no servidor lá do Google, ele está resolvendo um problema em grafos. Então, qual é o grafo? O grafo é aquele formado por todas as esquinas da cidade, tá, e todas as conexões, tá, num sentido ou no outro, entre essas esquinas da cidade. O mundo consegue abstrair aqui dessa situação e ver que tem um grafo enorme aí, vai dizer, pô, mas esse grafo é imenso. É imenso. Tá? E nesse grafo ele está resolvendo um problema extremamente importante, que é o problema de encontrar, tá, qual é o caminho mínimo, tá, entre dois pontos desse grafo. Tá? Então, é isso que eu quero fazer agora com vocês. Então, na folha que vocês receberam, espero que o pessoal dos demais estados tenham recebido. Então, os problemas, tem dois exemplos aqui para vocês depois aplicarem o teorema a respeito da existência de circuitos ou caminhos eulerianos, tá? E tem dois problemas relativos a caminho mínimo. Então, o problema do Google se parece mais com esse de baixo, tá? O problema do Google se parece mais, tá, com esse aqui de baixo. Deixa eu aproveitar para fazer aí um comercial, tá? Não é bem comercial, é um serviço de utilidade pública, tá? De que esse problema, então, o problema qual é? O João, tá, tem que ir da sua casa, tá, até a escola. Tá? E esses números que estão colocados aí em cada uma das ruas aí da cidadezinha dele representam ou distância ou tempo de deslocamento, e a gente quer saber qual é a melhor forma, tá, dele ir para a escola. Tá? Então, no problema real, os grafos são assim. Tá? O que eu quero dizer com assim? Eles são desorganizados. Tá? Você não tem uma estrutura arrumadinha, tá, que permita dizer, eu tenho uma camada de vértices, depois outra camada de vértices.
Então, o problema que o Google resolve é um problema desse tipo, tá? Só que num grafo enorme. Todas as conexões urbanas na cidade, incluindo informação sobre mão de direção, incluindo informação sobre possibilidade ou não de você virar numa esquina, virar à esquerda, não virar à esquerda. Tudo isso tem que estar lá representado num grafo. Tá? É isso que ele faz. Mas o problema essencialmente é o mesmo que está aqui. Tá? Como é que num gráfico como esse, tá, eu resolvo esse problema? Então, uma coisa, tá, é interessante que às vezes as pessoas não percebem que o que provocou o interesse nesse tipo de problema, tá, foi exatamente o aparecimento dos computadores aí, tá, no final da década de 40, início da década de 50. Por quê? Na fase pré-computador, esse problema seria um problema sem interesse matemático. Por quê? Porque o problema é trivial, num certo sentido. Por que trivial? É finito, tá? Então você enumera tudo aí, tá? E pronto, não tem estrutura. Esse problema tornou-se interessante pelo fato de que os computadores passaram a tornar possível você resolver problemas grandes como esse do Google. Tá? E aí, você tem que ter um algoritmo que funcione sempre, funcione rápido, tá? E isso, então, gerou o desenvolvimento de toda essa área, tá, de otimização em grafos. Tá? Então, esse problema do caminho mínimo num grafo é, talvez, o problema mais conhecido. Então, antes de dizer como é que a gente resolve esse problema, tá, que tem uma estrutura mais complicada do que a outra, tá, eu quero resolver o problema de cima, que é mais fácil. Então, este aqui. Então, eu quero partir daquele nó que está no extremo esquerdo, tá? Quero chegar no nó B, que está no extremo direito, tá? Através do menor percurso possível. Embora este grafo não apareça de verdade, tá, nas ruas de uma cidade, esse tipo de grafo é importante para representar, por exemplo, um processo decisório, tá, em que você tem etapas de decisão. Tá? Então, embora esse tipo de grafo seja, digamos, uma coisa não realista em termos de um percurso numa cidade, tá? Ele é extremamente realista quando ele representa, na verdade, um conjunto de decisões. Tá? Mas, certamente, tem uma solução trivial. Né? Solução trivial é você dar um jeito de enumerar todos os caminhos possíveis. Aliás, quantos são, hein? Não é 6 fatorial, não. Não é também 2 elevado a 6, tá? Porque quem está falando que é 2 elevado a 6 está pensando do seguinte modo. Esse grafo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas de decisão. Tem 6 etapas de decisão. Em cada decisão, você pode ir para 2 caminhos. Mas não é bem verdade, porque se você chega, por exemplo, nesse nó que está aqui, tá? Você, na verdade, você chega nesse nó que está aqui, você não tem 2 decisões, só tem uma para ir. Tá? Então, não é 2 elevado a 6, é um pouco menos. Não, é menos, 2 elevado a 6. Ah, bom, 10 elevado a 6, não, é mais do que menos do que 60, menos do que 2 elevado a 6. Isso. Essa é a maneira da gente contar, tá? Porque cada deslocamento que você faz, tá, ou é para cima ou é para baixo, tá?
Sempre é da esquerda para a direita, mas em cada nó, tá, é para cima, tá, e para baixo. Tá? Então, como você, para ir de A até B, no final, permanece na mesma altura, então, na verdade, você vai ter 3 deslocamentos para cima para fazer, 3 deslocamentos para baixo para fazer. Tá? E você pode fazê-los em qualquer ordem. Então, na verdade, se você... um caminho é descrito por uma sequência de deslocamentos como essa. Tá, isso aqui descreve um caminho. Tá? Tem que ser 3 para cima e 3 para baixo. Então, de quantos modos você pode fazer uma sequência de 3 setinhas para cima, 3 setinhas para baixo? Ou permutação com repetição, ou você pode pensar em termos de combinação, porque você tem que escolher quais são os 3 lugares onde as setas para cima vão estar. Tá? A resposta vai ser ou combinação de 6, 3 a 3, mas isso dá 6 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial, que é a fórmula que a gente normalmente pensa para permutação com repetição. Tá? Então, isso vai dar 720 dividido por 36, tá? Então tem 20 caminhos. Então, são 20 caminhos, é viável você enumerar todos, tá? Mas a gente quer resolver esse problema, tá? De uma maneira mais eficiente. Alguém tem alguma sugestão de como resolver isso aí de uma maneira mais indolor? Pô, listar os 20 caminhos, tá? Fazer todas as somas desses caminhos, tá? Dá muito trabalho. Tá? E se esse grafo não for como esse que está aqui, 3 em todas as direções, isso aqui cresce muito rapidamente. Tá? Fatorial cresce muito rapidamente. Então, isso pode se tornar completamente inviável se você tivesse que fazer isso em larga escala. Tá? Então, animados pelo saudável sentimento da preguiça, tá, de fazer essa enumeração de tudo, será que a gente consegue fazer uma coisa mais simples? A técnica que a gente vai utilizar, tá, é toda uma área aí de otimização que tem um nome consagrado, que é chamado de programação dinâmica. Então, se vocês quiserem descobrir mais sobre isso, chamado de programação dinâmica. Nome que foi escolhido aí na década de 50, não tem nada de dinâmico, não tem nada de programação, mas esse é o nome que vocês vão encontrar, tá, para se referir a essa... Então, na verdade, a ideia, tá, é utilizar um procedimento recursivo. Que use a seguinte ideia fundamental. Todo pedaço de um caminho ótimo é ótimo também. Estou dizendo o seguinte, tá? Suponhamos que você descobriu que a melhor maneira de fazer isso é, digamos, esse caminho que está aqui. Então, se isso é verdade, então este pedaço do caminho que vai daqui até o final tem que ser ótimo também. Porque se tivesse uma maneira melhor para daqui eu chegar ao final, eu ia preferir fazer esse outro. Então, cada pedaço de um caminho ótimo é ótimo. Então, vejam como é fácil resolver aqui o nosso problema. Olha só. De uma maneira que é muito mais eficiente do que listar todos os caminhos.
apresentar aqui lá o meu grafo. Tá? E o que eu vou fazer é resolver o problema, tá? De trás para frente. Então, do seguinte modo, se eu, por acaso, tá, chegar naqueles dois últimos vértices lá, que são os vértices O e P, se meu problema fosse ir, tá, de O até P, tá, para B, seria difícil resolver o problema? Não, até porque só tem um caminho. Tá? De O só tem um jeito de eu chegar a B. Tá? De O, eu certamente tenho que fazer isso, tá? E o meu custo para fazer isso é 2. De P, só tem um jeito de eu fazer isso, e meu custo para fazer isso, tá, é 1. Ok? Agora eu volto um nível. Tá? Vejamos o que acontece aqui no ponto L. Ponto L também, na verdade, eu não tenho escolhas. Tá? No ponto L, eu tenho que vir para cá, e agora eu sei qual é o meu custo do melhor caminho que parte de L. Qual é o melhor custo do caminho que parte de L? É 5 para ir até O, tá? E aí eu olho o número que já está aqui em O, 2. Quanto é que é, então, o custo para L? 7. Então, o L é tranquilo, tá? O N é tranquilo também. Porque de N, tá, eu também não tenho escolha. De N eu tenho que ir para P, tá, e meu custo total vai ser o 4 que eu caminho aqui, mais 1, 5. Mas no ponto M, as coisas já são interessantes. Porque no M eu tenho duas opções. Tá? Ou eu vou para O, então se eu for para O, eu gasto 2 aqui, mais 2, 4. Mas eu posso ir para P. Se eu for para P, eu vou gastar 8 mais 1, 9. Então, qual é o melhor caminho que sai de M? É para cima e o valor dele é 4. Então, note que daqui para frente, eu não vou precisar mais olhar as camadas que já passaram. Tá? Eu olho uma camada só de cada vez. Tá? Então, vamos lá, na próxima camada. Este que está aqui, tá? Qual vai ser? Aqui eu não tenho opção, tá? Tenho que vir nesse caminho. O custo é 3 somado ao 7. Note que eu não tenho que fazer 3 mais 5 mais 2. Faço 3 mais o 7 aqui. Tá? 10. Tá? Nesse aqui eu tenho opções. Ou eu vou para cima, tá? E aí pago 3 mais 7, 10. Tá? Ou eu vou para baixo. Se eu for para baixo, eu pago 4 mais 4, 8. O que eu prefiro? Prefiro pagar 8 ou prefiro pagar 10? Prefiro 8. Então, o caminho daqui é para cá e o custo é 8. Aqui, eu posso ir para cima, 2 mais 4. Ou posso ir para baixo, 2 mais 5. Então, quero ir para cima e é 6. Aqui eu não tenho escolha. Tá? Aqui eu tenho que ir para cima e o meu custo vai ser 2 mais 5, 7. Quase acabando. Aqui eu tenho duas escolhas. Se eu for para cima, 2 mais 10, 12. Se eu for para baixo, 1 mais 8, 9. Então, vou para baixo e o custo é 9. Tá? Daqui, se eu for para cima, eu pago 1 mais 8, 9. Se eu for para baixo, eu pago 2 mais 6, 8. Então, vou para baixo. 8. Não? Aqui, se eu for para cima, eu pago 5 mais 6, 11.
Se eu for para baixo, eu pago 4 mais 7, 11. E aí? Daqui, ó. Ah, não. Tá. Se eu for para cima, é 5 mais 6, 11. Se eu for para baixo, 4 mais 7, 11. O que eu faço? Não faz. Escolham. Para cima ou para baixo? Para cima. Falou primeiro, para cima. Porque se houver dois caminhos de mesmo comprimento, eu não ligo, tá? E finalmente não. Daqui, se eu for para cima, eu pago 5 mais 9, 14. Se for para baixo, pago 4 mais 8, 12. Então, vou para baixo, pagando 12. Daqui, se eu for para cima, eu pago 7 mais 8, 15. Para baixo, 3 mais 6, 9. Ah, porque eu esqueci de botar aqui. Então, de novo aqui, quais são os números? 7 mais 8, 15. 3 mais 11, 14. Então, vou para baixo. 14. E, finalmente, de A. O custo é 0, então dá 14 aqui, mas o custo para cima é 1 mais 12, 13. Então, apesar desse custo ser 0, tá, eu prefiro vir para cá. Então, observem que eu descobri no processo qual é o comprimento do caminho mais curto, tá, partindo de A. E agora é só seguir as setas. Tá? O caminho é esse. Esse é o caminho mais curto. Não, na verdade, é o único caminho mais curto, né? Porque o local aqui onde a gente, na verdade, tinha duas opções, ele não é o caminho que a gente vai seguir de qualquer maneira. Tá? Então, na verdade, não é o único caminho mais curto aqui nesse caso. Ok? Não é brilhante isso aqui? Isso é muito... Você vai dizer, pô, deu trabalho de qualquer maneira, eu vou listar... Não, porque o que acontece é o seguinte, quer dizer, o trabalho que a gente tem aqui, tá, é um trabalho que é proporcional ao número de nós. Tá? Portanto, ele é proporcional a n ao quadrado, tá? Onde n é o lado do quadrado aqui que a gente vai formar. O outro não chega a ser 2 elevado a n, tá? Mas ele é 2n fatorial sobre n fatorial ao quadrado. Esse número que está aqui é muito maior do que esse aqui para n grande. Tá? Então, a economia que você faz, tá, ao resolver para um problema grande deste modo é fantástica. Tá? Isso torna possível você resolver esse problema para valores muito maiores do que se você for fazer por força bruta. Tá? Então, isso é uma tecnologia fundamental, tá, aí para resolver esse problema. Infelizmente, o Google não pode utilizar esse algoritmo. Tá? Por quê? Porque os grafos, como a gente falou, os grafos urbanos, tá, eles se parecem não com essa rede organizada que está aí, e sim com essa rede desorganizada que está aqui. E aí? Então, vou reproduzir, tá, aqui no quadro o essencial aqui dessa rede. Então, quais são os nós aí do gráfico? Tem a casa do João, depois tem algo aqui que eu não consigo ler, com aquele lá de cima, o que é? Armazém. Depois tem aqui uma pracinha. Não tem problema se o nome repetir. Aqui embaixo tem alguma coisa que começa com C, que eu não consigo ler, o que é? Ah, não, com Q, quitanda. Depois tem aqui uma cancela. Depois tem aqui a escola. E aqui ainda tem, o que é? Banca de jornal. E quais são as ligações aqui que eu tenho? Posso, aqui, então, da casa do João, eu tenho ligações 5, 6 e 10, não é isso?
2, da quitanda, eu posso ir para pracinha em 3. Da quitanda, eu posso ir para cancela, tá, em 4. E eu posso ir direto para a banca de jornal com 6. Note que há arcos que se cruzam, tá? Não tem problema, né? Isso pode ser uma passagem subterrânea, tá? Pode ser uma ponte. Então, da pracinha eu posso vir para cá. Qual é o custo ali? 6 também. Posso ir para a escola 11. Aqui é 13. Tá? Aqui é 3. E aqui é 8. Então, como eu falei, infelizmente a gente não tem mais aquele grafo arrumadinho, tá? Que permita fazer um procedimento recursivo, no qual você tem etapas bem determinadas. Tá? As etapas aqui vão existir, tá? Só que elas não estão claras no início. Tá? Então, quem descreveu pela primeira vez um algoritmo eficiente para resolver esse problema foi um matemático tcheco chamado Dijkstra. Tá? Então, o algoritmo que eu vou descrever, tá? Se vocês forem procurar em algum lugar, no Google, é chamado de algoritmo de Dijkstra. Tá? Então, a ideia do algoritmo de Dijkstra é o seguinte. Eu vou, também como no outro problema, resolver o meu problema em etapas. Tá? Só que eu vou descobrir as etapas à medida que eu avanço. Tá? Da seguinte forma. Tá? Então, o algoritmo de Dijkstra, tá? Ele faz uma restrição quando esses custos, tá? Ou distâncias são todos números não negativos. Tá? É claro que num problema físico de distância, isso é verdade. Tá? No Google, certamente os tempos que você vai ter para se deslocar são não negativos. Tá? Você não tem a máquina do tempo aí que te permita voltar para trás ao percorrer um segmento. Então, isso certamente é válido. Quando você usa um problema de caminho mínimo para representar uma situação de etapas de decisão, isso não é necessariamente verdade. Você pode ter lucro, prejuízo. Tá? E aí esse algoritmo aqui não vale. Tá? Então, ele requer que os custos sejam negativos. Então, ele começa assim. O João, por enquanto, tá, ele só sabe, no início do processo, qual é o melhor caminho, tá, para ir dele até a casa dele. Tá? Para ele ir dele até a casa dele, quanto tempo ele leva? Vamos supor que isso aqui seja minutos. Para ir da casa dele até a casa dele, quanto tempo ele leva? 0. Tá? Então, este aqui é o único nó com o qual a gente sabe. Eu vou escrever desse modo, assim, vocês vão entender por quê. Tá? 0. Tá? E aí, numa primeira etapa, tá, ele sabe como chegar, tá, aos nós que são adjacentes. Tá? Então, ele sabe que para chegar em A, ele tem um caminho que vai demorar 5. Para chegar até P, tá, ele tem um caminho que vai ser 6. Tá? Para chegar até Q, ele tem um caminho que vai valer 10. Só que esses valores são provisórios. Por exemplo, olha aqui, ele tem um jeito de chegar em Q, que é 10. Mas se ele fizer isto aqui, se ele tiver aqui a quitanda, ele consegue chegar em 9, tá? Não em 10. Então, esses valores aqui não são valores definitivos, exceto um deles. Tem um deles que eu tenho certeza que é definitivo. Qual? O do A. Tá? Meu telefone, deixa lá. A tecnologia aqui também. Então, deixa eu botar aqui no mudo. Só um instantinho para evitar problemas.
Então, o que eu estava dizendo é que desses caminhos que tem aqui, um deles eu sei que não vai se alterar. Tá? Não importa o que aconteça, isto aqui não vai se alterar. Tá? Então, eu já sei que o melhor caminho para ir até A, tá, é por esse arco, tá, e isso não vai se alterar. Então, a partir do momento em que eu saiba disso, tá, eu começo a ter novos caminhos provisórios. Tá? Então, aqui do ponto A, tá, onde é que eu chego, além daqueles para os quais eu tenho, eu consigo dizer, tá, que aqui em B, tá, eu vou gastar 5 mais 13, que é 18. Então, neste momento, tá, o que eu já sei? Eu sei 2 distâncias definitivas, tá, e sei 3 distâncias provisórias, 6, 10 e 18. Não, agora vai ser. Mas antes não era, porque podia ter aqui um caminho aqui que fosse de meio e que eu só descubro depois de explorar o A. Tá? Então, em cada passo, tá, eu torno uma distância definitiva e consigo distâncias provisórias para todo mundo que é ligado a este que foi tornado definitivo. Tá? Então, do A, então, nesse momento, eu sei que esse 6 aqui é definitivo. Por quê? Porque qualquer caminho que chegue a ele vai ter que passar pelos outros que são maiores. Tá? Então, ele é definitivo e ele me permite ter caminhos provisórios para os vizinhos. Então, por exemplo, este aqui que é vizinho, 6 mais 3, 9. É melhor do que o caminho que eu conhecia? Sim. Então, eu substituo esse 10 pelo 9. Tá? Quem mais que é vizinho aqui? Esse aqui, 6 mais 6, 12. Daqui, 6 mais 11, 17. É melhor que o 18 que está lá? Então, substituo esse 18 por 17. Já percorri todo mundo que é vizinho a ele. Né? Aí é sempre uma rodada em que você explora um vértice e aí decide qual é o outro que você pode fixar. Então, daqueles que têm distâncias provisórias, então quais são as distâncias provisórias que são conhecidas no momento? 9, 12 e 17. Tá? O menor deles, eu sei que eu não vou conseguir fazer nada melhor, porque vai ter que passar pelos outros necessariamente. Então, qual dos 3 é o melhor? 9. Tá? Uma coisa que eu devia ter feito, tá, é que quando você fixou, tá, isso aqui como sendo 5, tá, você pode registrar de onde é que você veio. Tá? Então, daqui você veio daqui, esses 6 a gente veio daqui, tá? E do 9 a gente veio daqui. Tá? Isso é importante a gente ter essa informação. Qual é o destino, qual é o percurso pelo qual a gente chegou lá. Então, vamos lá. Este aqui foi fixado esse aqui foi fixado, né, em 9. Tá? Então, vamos percorrer, tá, os vizinhos. Então, esses 2 aqui não interessam, porque já foram explorados. Tá? Então, eu posso explorar para o C, mas se fizer 9 mais 4, dá 13. Então, é melhor ficar com 12 que está aqui. Tá? 9 mais 6, 15. Então, esse valor aqui é atualizado para 15. Tá? Então, quais são os valores provisórios que eu tenho nesse momento? 15 e 12. Qual o menor deles? 12. Então, 12 é fixado. Tá? Eu tenho que guardar que ele veio daqui. Né? Esse 12 veio nessa direção. E agora eu posso explorar quem parte do 12. Tá? Do 12, tá? A gente vai para o E. Então, a primeira estimativa, a primeira vez que a gente descobre um caminho para a escola, mas não sei ainda se é o melhor. Tá? Eu já sei chegar à escola
com 20, por algum caminho. Mas agora, novamente, eu tenho dois valores provisórios, 15 e 20. Qual dos dois é o menor? 15. Então, o 15 é tornado definitivo. E aí, quem é que é adjacente a ele que ainda não foi fixado? A escola. Tá? 15 mais 3, 18. 18 é melhor que 20? É. Então, esse 20 vira 18. Tá? E agora, todos os outros estão fixados. Tá? Então, veio daqui. Tá? Esse 15 eu tinha que ter fixado que veio daqui. Tá? Então, o que sai daqui, tá, é uma rede de caminhos, tá, que dizem como é que você faz para, partindo de J, tá, chegar a cada um dos pontos da sua cidade. Então, o melhor caminho para A é para cá. O melhor caminho para P é direto. O melhor caminho para Q é via P. Tá? O melhor caminho para C é via P. O melhor caminho para B é via Q. E o melhor caminho para a escola é via B, que por sua vez é via Q, que por sua vez é via P, e daí do de mão. Então, a resposta do nosso problema é que o tempo mínimo de deslocamento até a escola é 18, tá? E se faz desse modo. J, P, Q, B, E. Oi, qual é a pergunta? É a mesma coisa. É equivalente. É equivalente. Mas na verdade só pode fazer essa eliminação quando ele se torna definitivo. Né? Porque, sim, pode fazer assim. Só uma questão de como você faz a anotação. Ok? Então, hoje à tarde, vocês vão fazer problemas em que vocês vão usar essa noção de circuito euleriano, não diretamente, para pensar em situações parecidas com essa. Um problema que caiu na OBMAP, tá? E depois ter a oportunidade de usar o algoritmo de Dijkstra mais uma vez. Tá bom? Então, olha, gente, isso aí é uma área que não tem nada de sofisticada, mas é uma maneira de pensar diferente, tá? E importante aí que vocês tenham algum tipo de contato aí com essa área. Ok? É isso, então, a gente se vê hoje aí na sessão de exercício. Então, daqui a pouquinho, a aula vai ser um vídeo com o professor Elon falando sobre funções quadráticas.